tarde, crianças do quarto ano A. Nós estamos hoje para ter aula de empreendedorismo. Nós vamos rever o que a gente já fez na sala de aula ainda, enquanto estava tendo aula. Então, a turma dos jovens empreendedores. Nós fizemos na sala de aula a lista dos itens de uma festa. Então, convidados, comida, bebida, quais itens da festa deveriam ser comprados, quais itens da festa poderiam ser alugados, como as fantasias, a decoração e mais alguns outros itens. Qual ordem deveriam ser feitas as preparações para a festa, tá? A primeira lista de convidados, depois os convites, o local, a data que ia ser realizada essa festa e quem ficaria encarregado por cada item da festa, tá? A mãe vai fazer os doces e a decoração, o pai vai preparar as comidas ou comprar as comidas e as crianças vão fazer a lista de convidados. Então, a partir daí, a gente vai dar continuidade à nossa aula. Então, planejando para que tudo dê certo. Mieko está contando os dias para a sua festa. Ela fica imaginando seus amigos chegando e todos se divertindo. Quase tudo que é necessário para a festa será alugado, pois é mais vantajoso, uma vez que depois da festa todo o material vai ser devolvido. Essa decisão foi tomada a partir do planejamento para a realização da festa. Os pais da Mieko alugarão para a festa mesas, cadeiras, toalhas de mesa, bandejas, copos, talheres, enfeites de mesa, decoração, luzes piscantes, as fantasias que eles usarão e a parte do som, tá? E hoje em dia a locadora é um tipo de negócio que vemos praticamente em qualquer bairro ou cidade. É uma prestação de serviços que tem ficado importante nos últimos anos. Isso porque há muitas coisas que as pessoas precisam usar em certas ocasiões, sem que necessariamente precisam ser as donas daquele produto. Ou seja, o período de uso é muito pequeno para gastar dinheiro comprando, se gasta mais alugando, se ganha mais alugando. Então, alguns exemplos, a gente aluga filme. Hoje em dia a gente não tem mais esse costume, porque a gente não tem muitas locadoras de filme. A gente pode alugar um filme no YouTube, por exemplo, paga-se uma taxa de 3, 4 reais, dependendo do filme, até um pouco mais, e a gente assiste naquele momento. Roupas de festa, a gente vai ser convidado para um casamento para ser dama de honra, roupagem. Então é melhor alugar a roupa do que comprar e depois deixar guardada no guarda-roupa, porque a gente não vai em nenhum outro lugar mais com essa roupa. Ferramentas de trabalho, brinquedos, vou fazer uma festa de aniversário, precisa alugar lá um pula-pula, um escorrega, é bem legal. A gente não precisa ter isso em casa, até porque é uma coisa grande. Às vezes a gente mora num apartamento e não tem condições de guardar, né? Então é melhor alugar, porque depois a pessoa vai e leva embora e ela que guarda. Livros e etc. A gente vai falar hoje sobre a locadora de livros e gibis. A gente fala locadora aqui pensando na questão de alugar por um dinheiro, mas a gente pode pegar, por exemplo, na biblioteca um livro emprestado. Se a gente não devolver na data, aí a gente paga uma multa. Mas há também bibliotecas que são bibliotecas particulares, a gente fala. E a pessoa pode cobrar um valor para você levar aquele livro por um período e depois devolver. Então, a leitura amplia o conhecimento e desperta a criatividade. Além do mais, quando lemos, somos transportados para o mundo da imaginação. A Turma da Mônica é uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Fez parte da infância de muita gente, que hoje em dia já se tornou um adulto. Eu mesmo me lembro que os gibis feitos por Maurício de Souza foram um dos primeiros contatos que tive com a leitura. A famosa Turma da Mônica foi criada em 1959 e era publicada em forma de tirinha em um jornal. Em 1970, começaram a ser produzidas em revistas na forma de gibis. O sucesso sempre foi muito grande. Hoje em dia, a Turma da Mônica já é distribuída para mais de 40 países e são milhares de produtos licenciados. Por que eu trouxe a história da Turma da Mônica? A gente vai ver um vídeo deles, que hoje não é uma história, é uma história em quadrinhos, mas em vídeo, vamos pensar assim. Que é um novo jeito que o Maurício de Souza e as produções dele resolveu trazer a Turma da Mônica para as pessoas. É bem legal. Então aqui é o vídeo, ó, é Mônica Toy, X-Toys. A gente vai assistir um vídeo bem curtinho, de 37 segundos. Vou colocar para vocês aqui no vídeo, mas se vocês quiserem procurar lá no YouTube, vocês procuram desta forma, tá bom?
live. Então, ao nosso vídeo. Gostaram? É bem curtinho mesmo o vídeo, só pra gente ter uma ideia da Mônica Toy. A Mônica Toy, o Maurício de Souza criou para que todas as pessoas do mundo inteiro pudessem assistir a Turma da Mônica, mesmo não sabendo o contexto, né, deles, mas que entendessem esse tipo de história, que é uma menina mais brava que o menino apronta e ele tem uma consequência, ela sempre bate nele e tudo mais. Então, o Maurício de Souza, ele criou a Turma da Mônica. A maioria dos personagens dele são a própria família dele, né? A Mônica é uma filha, o Nimbus também é um filho dele. São inspirados a Marina na família dele, a grande parte dos personagens. E ele desenvolveu muitos personagens que vivem até hoje, né? Nas histórias, ele está sempre desenhando e contando histórias novas a respeito desses personagens. Ele fez primeiro nos jornais, depois passou para os gibis, né? Ficou durante muitos anos só nos gibis. Criou a Turma da Mônica Jovem também, para acompanhar o crescimento das crianças, que acompanham ele desde criança, foram crescendo, ele fez a Turma Jovem para essas pessoas, né? Para a gente acompanhar a história. E aí, teve uma época que ele fez alguns filmes ainda em desenho animado. Também tem desenho na TV, desenho animado na TV. E por fim, ele fez a Mônica Toy e também o filme Laços, que é uma gravação já bem diferente para atingir a maior quantidade de público. Por que eu trouxe o Maurício de Souza e a Turma da Mônica? A gente vai fazer uma história em quadrinhos. Então aqui no próximo slide a gente tem umas dicas de como a gente pode fazer a nossa história em quadrinhos, certo? Então você vai pensar nessa historinha como se fosse um filme, vai fazer uma folha de papel, um passo a passo, só com as falas, e aí tem um exemplo, e depois vai primeiro escrever as falas e depois fazer o desenho, certo? Porque assim a gente escrevendo as falas, a gente tem ideia do tamanho, tudo isso. Posso fazer uma história em quadrinhos sem fala, professora? Pode, não tem problema. Não há problema nenhum. Então aqui tem as atividades do caderno. Então, vamos pegar o caderno, fazer Jundiaí, 16 de junho de 2020, oficina JEP. Então, tem 3 perguntas. A primeira é, liste tipos de locadora ou de loja de aluguel que você conhece ou já ouviu falar. Quais tipos de livros você mais gosta? E Maurício de Souza criou a Turma da Mônica inicialmente em história em quadrinhos. Desta forma, você será um desenhista de história em quadrinhos. Ela pode ser curta, com apenas 3. E solte sua imaginação. Eu espero que vocês consigam fazer. Não precisa ser nada muito elaborado. Façam um desenho, façam uma pintura bem caprichada. E até a próxima aula, pessoal.